Nos dias de hoje, a busca por relacionamento saudável se tornou um objetivo cada vez mais valorizado. E a feminilidade tem muito a ver com tudo isso. Por isso, nós estamos aqui com a terapeuta Letícia, que vai falar um pouquinho para nós sobre esse tema. Obrigada, pessoal. Obrigada, Suelen. Obrigada, TV Alfenas, pelo convite. Fiquei muito honrada. Letícia, como você define a feminilidade nos dias de hoje? Suelen, uma mulher feminina, ela é uma mulher completa. É uma mulher que ela se cuida, que ela se valoriza, que ela sabe quem ela quer ao lado, o que ela quer ao lado. A feminilidade, eu falo muito que ela tem muito a ver com beleza e com delicadeza, mas principalmente com autenticidade, porque uma mulher feminina, ela consegue ser ela mesma, ela tem poder de ser ela mesma. Então, esse é, para mim, o principal conceito da feminilidade. E quais são os mitos da feminilidade que precisam ser desconstruídos? Olha, as pessoas confundem muito feminilidade com fraqueza, com vulnerabilidade, e não tem absolutamente nada a ver. Como eu falei, uma mulher feminina, ela se sente completa. As pessoas acham que a mulher feminina, ela tem que ser dependente, ela tem que ser frágil, mas não é isso. Porque quando uma mulher ela é feminina, ela é completa, ela tem a liberdade de ser quem ela é. Ela tem a liberdade de ter a sua essência, de ter a sua autenticidade. Então, tem muita diferença entre isso, entre a feminilidade e a vulnerabilidade. Vulnerabilidade é algo que não é bom, né? Uma mulher vulnerável é uma mulher que ela aceita tudo. Uma mulher feminina é uma mulher completa, uma mulher que ela sabe o que ela quer. Ou seja, a mulher ela pode ser feminina e ser forte ao mesmo tempo. Exatamente. É sobre força e delicadeza. É sobre ela ter os seus momentos onde ela se cuida, onde ela é delicada, onde ela se permite ser cuidada, mas é sobre ela também saber colocar limites na vida dela, sobre o que ela quer e sobre quem ela quer. E como essa noção de feminilidade, ela pode influenciar na autoestima da mulher? Totalmente, totalmente. Eu falo que uma mulher que ela é feminina, que ela se cuida, que ela cuida do seu corpo, da sua saúde, do seu intelecto, ela automaticamente se valoriza mais. E assim, ela aumenta a sua autoestima. E autoestima é tudo, Suelen. Autoestima é a gente olhar no espelho e a gente ser feliz com o que a gente vê. E isso influencia todas as áreas da nossa vida. Quando a gente é feliz com a gente mesma, a gente tem a plena certeza de quem a gente é. E aí você não aceita qualquer coisa. E aí você se cuida, e aí você preza pela sua autoestima, preza pela sua saúde, preza pelo seu intelecto. E como isso pode impactar na maneira como a mulher se relaciona? Isso impacta muito, porque eu falo muito que é uma cascata, né? É uma cascata de acontecimentos. Se a mulher se cuida, se a mulher se valoriza, se a mulher ela tem autoestima, se a mulher ela é segura dela mesma, se ela é feminina, se ela é completa, ela não vai aceitar qualquer coisa na sua vida. E isso impacta diretamente nos nossos relacionamentos, na forma como a gente vai se relacionar, na forma como a gente aceita o outro. Uma mulher segura de si, ela sabe colocar limites para aquilo que ela quer e para aquilo que ela não quer. Trazendo isso para relacionamentos, para você, o que define um relacionamento saudável? Um relacionamento saudável, para mim, ele é um ambiente seguro, onde as pessoas podem ser elas mesmas, onde elas têm a liberdade para isso. Eu falo muito que um relacionamento saudável, ele funciona como um time de futebol, sabe? Ali o time está jogando, todo mundo, 11 jogadores, em prol da vitória do time. Um relacionamento é assim, só que são 2 jogadores. E eles estão jogando em prol do relacionamento. Se cada um joga contra, vira um cabo de guerra, onde um vai puxando para um lado e o outro vai puxando para o outro, e não funciona. E existe alguns pilares para se manter, né, esse relacionamento equilibrado ao longo do tempo. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Sim. Durante o meu próprio relacionamento e durante os meus períodos de estudo e aprofundamento nesse tema, eu elegi 7 pilares que eles são principais para dar a base para qualquer relacionamento. Mas eu vou falar 4 aqui, porque senão a gente vai se estender bastante. Então, os 4 pilares principais para mim primeiro,
o respeito, como eu falei, não existe relacionamento nenhum se não tiver o respeito, mesmo nos momentos de discussão, mesmo nos momentos que aquilo está muito acalorado. O segundo é a comunicação. E as pessoas, Suelen, os casais, eles têm negligenciado demais esse pilar, porque as pessoas não sabem conversar. Se elas não sabem conversar, como elas vão falar o que elas gostam, o que elas não gostam, quais são os acordos que elas têm que fazer, quais são os limites que elas querem para aquela relação. Então, a comunicação é extremamente importante. O terceiro é a confiança. Não existe relacionamento se um não confia no outro. Essa é uma base muito forte para essa relação dar certo. E o quarto, que para mim é um dos principais, que é valores e objetivos iguais. Ter esse alinhamento de valores e objetivos iguais. Porque um casal que ele não tem similaridade em relação aos objetivos que eles querem, tanto para a vida pessoal de cada um, tanto para o relacionamento, eles estão jogando contra. Exemplo, se você quer casar e ter filhos, por que você vai se relacionar com um homem que não quer casar e ter filhos? Se você é uma pessoa ambiciosa, se você quer buscar muita coisa na sua vida, por que você vai se relacionar com uma pessoa que não quer o mesmo que você? Isso faz com que essas duas pessoas percam o tempo delas. E o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. E aí vai chegar em um certo momento, e talvez depois de muito tempo de relação, que aquilo não vai dar certo mais. É como se estivesse adiando o fim, sabe? Como eu falei no início, né, essa busca incessante por um relacionamento saudável acaba, às vezes, a gente, tanto mulher quanto homem, dando um passo errado. E como identificar se o relacionamento é saudável ou não desde o início? Suelen, eu falo muito que as pessoas dão sinais o tempo todo. Elas dão sinais do que elas querem e do que elas são. E quando a gente está se relacionando com alguém, às vezes a gente cria uma imagem de quem essa pessoa é ou de quem a gente gostaria que ela fosse. E aí isso impede que a gente veja o que realmente é, que a gente veja a realidade. É como se fosse um óculos, sabe? Que a gente colocasse e ele colocasse um filtro na gente. É exatamente isso. Acontece que, às vezes, a gente tem muita dificuldade de colocar limites na forma como as pessoas nos tratam, quando é com a gente. Eu falo muito e dou um exemplo, já falei muitas vezes no meu Instagram, que faz uma analogia. Se uma pessoa entra na sua casa, se você convida uma pessoa para entrar na sua casa, essa pessoa chega lá e começa a bagunçar toda a sua casa. Quebra todos os seus móveis, seus eletrodomésticos, suja toda a sua casa. O que você faria? Você impediria essa pessoa ou você ficaria parada, olhando e deixando ela agir como ela bem entender? Provavelmente você pararia essa pessoa. Então, por que você não faz o mesmo quando é a forma como as pessoas te tratam, quando é a forma como elas lidam com os seus sentimentos e com as suas emoções? Ninguém, Suelen, bagunça a nossa casa se a gente não der a chave. Nessa busca por relacionamento saudável, na sua opinião, o que você acha que é o maior desafio de um casal nos dias de hoje? Se eu pudesse citar 3 desafios, e é o que mais chega para mim nas minhas consultorias, o primeiro, como eu falei, é a comunicação, né, que é um pilar essencial. As pessoas, elas precisam urgentemente aprender a conversar. O segundo é a falta de alinhamento. Falta de alinhamento do que vai ser daquela relação. Quais os objetivos cada um quer para essa relação. Então, uma dica que eu dou para os casais é que, de tempos em tempos, façam uma reunião de alinhamento para alinhar sobre os objetivos em relação às metas profissionais, às metas pessoais e às metas financeiras daquele casal. E o terceiro, que eu falo sempre também com as minhas alunas, que é um dos grandes problemas e que o que mais chega para mim, é a inversão de polaridades dentro de um relacionamento. Que é quando a mulher está no seu polo masculino e o homem no seu polo feminino. E aí acontece que as funções dentro do relacionamento, elas são invertidas. A mulher, ela fica à frente de todas as decisões, ela quer fazer tudo sozinha, ela cuida de tudo e de todos. E sabe o que acontece? No final, ela fica cansada, estressada, esgotada,
E o homem, quando ele está ali na sua posição feminina, ele não tem essa atitude, não tem atitude de cuidar e de proteger aquela família. Então, isso é um grande problema que sempre tem chegado para mim nas consultorias. E para as mulheres que estão em busca de um relacionamento saudável, o que você diria para elas, Letícia? Principalmente mulheres. Se vocês querem estar em uma relação, cuidem de vocês primeiro. Então, exemplo, vocês querem um homem de valor na sua vida, um homem bom, um homem com tais características, seja você primeiro essa mulher. Então, se torne primeiro e depois busque por essa pessoa. Eu falo muito para as minhas alunas, para elas fazerem uma lista do que é inegociável para elas em um homem em uma relação. Porque assim elas têm um norte em relação a isso. Exemplo, eu quero um homem que se cuida. Você se cuida? Eu quero um homem que seja culto. Qual foi a última vez que você leu um livro? Eu quero um homem que seja temente a Deus. Qual a última vez que você buscou pela espiritualidade? Então, a gente só atrai, Suelen, aquilo que a gente é. Tem um conceito sobre dualidade que ele é muito interessante, que ele fala assim, você só atrai o tipo de pessoa que é compatível ao seu nível de maturidade para aquele momento. Então, o tipo de pessoa que a gente atrai, que a gente se relaciona, diz muito sobre a gente. Então, o passo é antes, é se torne primeiro e depois busque por aquilo que você quer encontrar num homem. E para os casais, eu falaria que cuide como no início e nunca terá fim. Relacionamento não é fácil. Relacionamento é uma construção diária. É tijolo por tijolo. É todo dia você conquista esse relacionamento. Todo dia você constrói esse relacionamento. E para você que quer conhecer um pouquinho mais sobre o assunto, você pode seguir a Letícia em suas redes sociais. Isso mesmo. Vocês me encontram nas redes sociais, @LeticiaFO. Lá eu falo sobre feminilidade, eu falo sobre relacionamentos saudáveis. Eu dou dicas diárias sobre esses temas, sobre esses assuntos. E também eu tenho os meus programas de consultoria, que é onde eu faço um acompanhamento mais de perto dessas mulheres, desde a mulher que quer encontrar um relacionamento ou a mulher que já está em um relacionamento e ela quer poder melhorar esse relacionamento.